A linguagem de programação Python é uma linguagem que vem caindo aí no gosto do povo e no concurso público não está sendo diferente, tá? Os últimos concursos que têm cobrado aí conteúdos de tecnologia da informação têm explorado muito aí os conteúdos da linguagem de programação Python e hoje a gente vai dar início aqui a um curso de Python para concurso, tá? O curso vai ser focado para quem quer aprender a linguagem Python para concurso. Fala aí, concurseiro, concurseira, bem-vindo ao canal TI Sem Segredo. Se você não me conhece ainda, meu nome é GB, eu sou analista de sistemas, servidor público federal, sou professor, mestre em ciência da computação e vou ajudar você aqui a compreender as dificuldades aí da disciplina de tecnologia da informação para concurso. Hoje a gente vai dar início a um curso sobre a linguagem Python, tá? Uma linguagem que é muito popular, tanto no ambiente de desenvolvimento de sistemas e programação da forma geral, como no ambiente de ciência de dados e do concurso público também. Então, todo candidato que vai prestar concurso público, que vai cair disciplina de ciências de dados, linguagem de programação, provavelmente vai passar pela disciplina de Python, tá? Então, a gente vai fazer um curso aqui focado nas estratégias principais do que é que você precisa aprender aqui para se dar bem numa prova da linguagem Python. Tá? Se você não é inscrito no canal, eu peço a você que curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal para dar aquela força pra gente. O like de vocês, o compartilhamento e a inscrição de vocês conta muito aqui para a divulgação e o crescimento do canal. O canal está crescendo aos poucos e com a ajuda de vocês vai crescer muito mais. Então vamos lá, vamos aqui para a tela. O curso aqui pretende dar a vocês uma boa base, tá, de linguagem de programação em Python. Esse curso aqui não vai ser focado para programadores, mas sim pessoas que querem fazer provas de concurso que envolvam Python. Eu reduzi um pouco do escopo desse curso. A gente vai pegar a parte mais essencial da linguagem, a gente vai excluir um pouco nesse primeiro momento bibliotecas e outras funcionalidades do Python que são um pouco mais avançadas, que normalmente caem mais para o pessoal que de fato é de TI, mas esse curso aqui vai ser suficiente para você fazer uma boa prova de Python na Polícia Federal e em muitos concursos da área fiscal e da área de controle, tá? Então, se você puder, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, que a gente agradece demais. Vamos lá, vamos direto aqui para a tela para a gente dar início aqui ao nosso curso de Python, linguagem de programação Python para concurso, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui pelo conceito mais essencial que a gente tem aqui na linguagem de programação, que são as variáveis. Então, essas variáveis são caixas que vão armazenar valores na memória do computador, tá? Esses valores são armazenados de forma temporária e serve para que a gente guarde valores enquanto o sistema está em execução e esses valores possam ser utilizados para efetuar cálculos e qualquer outro tipo de funcionalidade dentro do que se propõe aquele sistema. Então, a gente tem esse conceito aqui de variáveis e ele é fundamental para a gente começar a compreender como é que funciona aqui a linguagem de programação. Dentro dessas variáveis, o Python aponta para a gente aqui o que a gente chama de tipos de variáveis. Então, cada valor que uma variável pode assumir, ele vai estar associado implicitamente a um tipo que a gente aqui no Python chama de tipos primitivos ou tipos principais. Então, são 4 tipos principais aqui. A gente tem o tipo inteiro, tá? Que seria para armazenar valores inteiros dentro de variáveis. O tipo float, que seria pontos flutuantes, que são para armazenar valores com casas decimais. Então, toda vez que a gente tem um valor com uma casa decimal, ele vai ser tipo float. Quando a gente tem valores sem casas decimais, tipo int, isso quando a gente está falando de números, tá? Quando a gente tem a intenção de armazenar textos, a gente tem o tipo que chama no Python string, tá? Abreviado aqui é str, e esse tipo, ele sempre vai aparecer aqui, ó, entre aspas. Então, tudo que aparecer dentro de aspas, para a linguagem de programação, tá? Para o computador, ele vai ser entendido aqui como um texto. E o outro valor que a gente tem aqui, primitivo, essencial, é o tipo bool, que armazena 2 tipos de valores possíveis, que são o true ou false. Então, quando a gente vai declarar uma variável em Python, o que é que a gente faz? A gente utiliza aqui algumas técnicas e a gente precisa de algumas definições para poder criar essas variáveis. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o exemplo da criação de uma variável nome, tá? Então, o que é que eu preciso para minha variável? Minha variável, ela precisa ter um nome. Nome é o nome que foi dado à minha variável, assim como idade também é um outro nome dado a outra variável, altura e ativo, tá? Então, minha variável, ela precisa de um nome. Para eu poder colocar valor dentro dessa variável, eu tenho que usar esse comando igual, que é o que a gente chama de comando de atribuição. E por fim, eu tenho que dizer, ó, qual é o valor que vai ser armazenado dentro dessa variável, tá? Então aqui eu tenho vários valores armazenados. Então, o nome recebe
o texto Maria, idade recebe o valor inteiro 25, altura recebe o valor de ponto flutuante, né, ou decimal 1,75, e a variável ativo recebe o valor booleano true, tá? E ele só aceita true ou false, certo? Então a gente precisa atentar aqui. São algumas regras que a gente tem, tá? Eu preciso definir o nome da variável, usar o comando de atribuição igual, e em seguida o valor da variável, e a partir desse momento, dentro dessa variável, vai ficar sendo referenciado aqui esse valor. Então, toda vez que eu apontar para essa variável nome, o que é para aparecer, né, na nossa tela, no nosso sistema, seria o nome Maria, e aqui idade a mesma coisa, altura e ativo. Vamos atentar para o seguinte, tá? A gente tem algumas regras para poder nomear uma variável aqui em Python e ela não pode ser feita de qualquer forma, tá? Então, o nome de uma variável pode conter letras de A a Z, maiúsculas ou minúsculas. Isso aí a gente não tem regra, tá? Tanto faz começar com maiúscula, depois minúscula e por aí vai, tá? A gente pode ter, entre essas letras, a gente pode ter algarismos de 0 a 9, tá? E a gente pode ter aqui o underscore ou o underline, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim. Então, a gente tem 3 exemplos aqui, ó. A variável com o nome idade, tá? O idade, um nome simples. Aqui a gente tem o nome composto, ó, saldo total, que está separado aqui pelo underline. E a gente também tem aqui a variável item 1, que tem letras e um algarismo aqui no final. Mas tem algumas regras que limitam a gente aqui em relação ao tipo, né, de nome que a gente pode dar à variável. Então, veja, o primeiro caractere de uma variável, ele não pode ser um dígito. Então, não posso começar uma variável com o número 1 a B, C. Então, isso aqui não pode, é inválido, tá? O primeiro dígito, o primeiro caractere dessa variável, ele pode ser um underscore. Eu posso usar underscore ABC, isso aqui é válido, tá? A gente pode aqui, ó, tem um exemplo aqui de uma variável simples e uma variável iniciando com underscore. Eu não posso fazer isso daqui, tá? Iniciar com números, não posso. E a gente também não pode usar palavras reservadas, tá? Então, essas palavras reservadas do Python, elas têm uma função a cumprir dentro da linguagem e em nenhum momento do código a gente pode usar essas palavras para definir variáveis, funções ou qualquer outro tipo de estrutura que a gente queira definir no Python, tá? Então, essas são o que a gente chama de termos que são reservados. São termos reservados da própria linguagem e a gente não pode utilizar ele durante o desenvolvimento, tá? Então, eu posso até modificar. Por exemplo, eu não posso usar um as, mas eu posso usar underscore as se eu precisar desse as para fazer algum sentido dentro do meu sistema. Outra coisa que é muito importante o concurseiro notar é que é o seguinte: o Python, ele tem uma característica que a gente chama de case sensitive, que é o seguinte: ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, idade, totalmente escrito com minúsculo, é diferente de idade escrito com o I maiúsculo e é diferente de idade escrito com todas as letras em maiúsculo, tá? Então, vamos prestar atenção aqui, porque isso aqui é uma daquelas pegadinhas, tá? De prova mesmo. Então, a variável idade com tudo minúsculo é uma coisa, variável idade, se eu colocar uma letra maiúscula, é outra coisa, e a idade com todas as letras maiúsculas. Então, ela faz essa diferenciação. Então, qualquer variação que houver dentro do nome da variável, acaba transformando essa variável numa outra variável, certo? Então, só revisando, a gente não pode iniciar aqui, ó, não pode iniciar por dígito, tá? A gente não pode usar palavras reservadas. Outra coisa que a gente também não pode é ter nome de variáveis com espaços em branco, tá? Então, aqui, ó, a gente pode usar o underscore aqui no meio, a gente pode usar o underscore também no início, tá? Isso aqui é válido. A gente pode usar os nomes simples, a gente pode usar aqui, ó, novamente, o underscore aqui no meio. A gente pode usar totalmente em maiúsculo e o underscore, aqui tá tudo válido, e aqui não, ó. Espaço em branco é inválido, iniciar com número é inválido, usar palavras reservadas é inválido, usar caracteres especiais é inválido e usar hífen no meio, no início ou no fim do nome de uma variável também é um conteúdo inválido, tá?
Então, a gente precisa ter atenção quando a gente estiver lendo as questões e lendo o nome das variáveis, se, primeiro, o nome da variável está representando o nome válido de uma variável, tá? Outra coisa que a gente precisa atentar é o tipo de dado que está sendo colocado dentro de uma variável, ele vai mudar conforme aquele conteúdo, então prestar atenção para valores dentro de aspas, que são sempre textos, números inteiros, que são do tipo int, números decimais, que são do tipo float, tá? E o true ou false, que são do tipo bool, que chama booleano aqui dentro da linguagem de programação Python, tá? Então, já vi algumas questões explorarem isso. A gente faz uma conta aqui, o resultado. Então, a banca organizadora coloca lá alguma operação matemática, 4 mais 4, e diz que isso aqui vai dar 8 aqui dentro de aspas. Isso aqui tá errado, tá? Porque 4 mais 4 são dois números. Um número, consequentemente, vai gerar um outro número, tá? Esses são dois números inteiros, vai gerar uma soma de números inteiros, consequentemente, um número inteiro. E não vai poder usar aspas no resultado. Isso aí daria um resultado incorreto, tá? Então, vamos lá. Uma questãozinha aqui envolvendo aqui variáveis, tá? Então, eu tenho aqui, ó, nossa primeira variável, aluno 1, que recebe aqui o texto Maria. Eu tenho aqui uma variável 2, aluno, que recebe o texto José. Eu tenho a variável nota final, que recebe 9.5. E eu tenho a variável aprovado, que recebe aqui o texto, o booleano true, tá? Então, com base no trecho de código precedente, escrito em Python, julgue o item. A variável de nome nota final está declarada corretamente. Veja, nota final. Tá? Nota final está sendo declarada aqui com um espaço em branco. Logo, esse valor aqui é incorreto, tá? Outra variável que está sendo declarada incorreta é essa variável aqui, aluno, que está iniciando com número e também não pode, tá? As demais variáveis estão com valores corretos, mas a variável que ele disse aqui, nota final, separada com um espaço em branco, ela tem um número, um formato de nome inválido, tá? Próxima questão aqui envolvendo aqui os mesmos dados, ele diz que aqui a variável 2 aluno está sintaticamente incorreta. Ela deve ser nomeada como aluno 2 para que o comando fique declarado de forma correta. Isso aqui está correto. A gente acabou de ver que a gente não pode iniciar o nome de uma variável com número, mas a gente pode jogar esse número final como tem aqui, ó, aluno 1 ou aluno 2. Então, obviamente, a gente pode sim nomear essa variável como aluno 2 e dessa forma ela vai ficar corretamente declarada aqui dentro da estrutura, tá? Então vamos lá. Então existem algumas pegadinhas também que caem muito em prova, que é o seguinte, tá? Bancas de organizadoras gostam muito de fazer isso aqui, ó. Explorar essa relação que tem entre tipos de dados diferentes. Então ele pede para imprimir aqui, ó, o que é que vai ocorrer da soma 10, valor numérico, int, com 5 str, que é string, tá? Dentro do Python, isso aqui vai gerar um erro. Por quê? Porque o Python automaticamente não vai conseguir fazer a conversão de um desses dois valores de forma implícita e automática para o usuário. O que é que acontece? Se eu tivesse aqui dois números, 10 mais 5, tá? Se fossem dois números inteiros, tirando as aspas ali do 5, esse resultado ia ser 15, tá? Se eu tivesse o texto 10 mais o texto 5 e eu fizesse essa soma, no Python, quando a gente tem dois textos e utiliza um mais para interconectar esses textos, a gente tem um processo que a gente chama de concatenação, e esse processo nada mais faz do que juntar esses dois elementos. Então ele juntaria o 10 e colaria esse 10 com o 5. Isso aqui daria o texto agora 105. Isso é uma concatenação. Eu somente junto esses textos. Então veja, esses dois tipos de dados aqui, o string e o int, eles são incompatíveis entre si. Se eu faço uma conversão implícita para um lado, se eu converto o int para um string, eu tenho um resultado. Se eu converto o string para o inteiro, eu tenho um outro resultado. Então, como esses dois tipos de dados são incompatíveis e o Python não sabe o que é que você iria esperar desse resultado, então ele lança aqui um erro e diz que essa operação entre tipos diferentes não é suportada, tá? Então o Python não faz essa conversão automaticamente para você, e quando ele tenta juntar números com texto, ele vai gerar aqui esse erro. Então é sempre bom a gente ter atenção, porque eu já vi isso aqui em questões de concurso também. Então ele tentando juntar, né, fazer a soma entre textos e números inteiros,
e isso aqui gera um erro. Mas tem alguns tipos de conversão implícita que o Python consegue fazer, mas que aqui são entre tipos compatíveis, tá? Então, a gente vai esquecer esse complex, que são de números complexos, e vai ficar apenas com os números inteiros e os pontos flutuantes. Então, veja. Então, toda vez que eu somar aqui, ó, um número inteiro mais um número que é ponto flutuante, eu vou ter como resultado o número ponto flutuante. Por quê? Porque se eu tiver um resultado inteiro, eu vou estar perdendo essa casa decimal que eu tinha aqui no ponto flutuante, tá? Então, eu consigo fazer essa conversão. Então, no momento que o Python vai fazer essa execução aqui, de somar um número inteiro com um ponto flutuante, ele converte o número inteiro, tá? Então, o que ele está fazendo aqui nessa linha 1? Ele está convertendo 5 para 5.0 e somando com 2.3, tá? Então, ele converteu aqui esse valor de tipo inteiro para um tipo de ponto flutuante, mas veja que essa conversão, ela pode ser feita, tá? Porque esses tipos são compatíveis entre si, tá? Isso acontece também com os números complexos, mas a gente não vai entrar aqui em números complexos, basta você colocar na cabeça que textos mais números geram erro, tá? E números com números inteiros, pontos flutuantes, eles conseguem fazer uma conversão automática entre si. Outra coisa que acontece também é que a gente tem alguns tipos booleanos num contexto numérico, tá? Então, quais são os dois valores booleanos que a gente tem? Ó, a gente tem o valor true e o valor false, tá? Quando eu estou considerando esse tipo booleano dentro de um contexto numérico, então preste atenção que agora é dentro de um contexto numérico, isso aqui é cara de pegadinha, tá? De questão de concurso, tá? Se eu faço aqui, ó, essa operação, eu estou jogando aqui dentro de um contexto numérico, numa soma, um valor que é booleano, true. Mas esse valor booleano true, ele tem um valor numérico intrínseco que é o valor 1. Então, a soma de true mais 5, eu estou fazendo uma soma, tá? É o quê? 1 mais 5, que é igual a 6. Então, eu consigo fazer porque o Python tem dentro dele, tá, um valor implícito numérico para ser aplicado ao true, assim como tem o valor 0 para ser aplicado para o false. Então, no momento que eu faço false vezes 10, tá, eu estou considerando uma multiplicação entre 0 vezes 10, que é 0. Então, dentro de um contexto numérico, as duas constantes booleanas, true e false, ela tem valores inteiros definidos, que é 1 para true e 0 para false, tá? A gente também tem o processo contrário, tá? Então, dentro de um contexto de variáveis e de valores de variáveis, a gente também pode aplicar essas variáveis dentro de um contexto booleano. Isso aí significa o contrário. Veja, a gente viu que true vale 1 e false vale 0. False vale 0 dentro de um contexto numérico. Mas agora a gente vai virar isso e vai olhar os valores das variáveis dentro de um contexto booleano. Como é que isso vai funcionar? Os valores das variáveis dentro de um contexto booleano também vão ter valores implícitos. O que é isso? Toda vez que eu tenho um texto aqui, ó, eu tenho aqui caracteres dentro de aspas, tá? Isso aqui é um texto. Esse texto, ele tem caracteres dentro das aspas, tá? Logo, se ele tem caracteres dentro das aspas, isso não é uma string vazia. String vazia seria só as aspas sem nada dentro e sequer um espaço branco aqui dentro, tá? Então, se eu tenho uma string vazia, eu tenho um valor booleano para isso. Se eu tenho uma string preenchida, eu tenho um valor booleano para isso. E como é que fica isso daqui? Uma string vazia tem valor false e qualquer string com qualquer texto preenchido tem o valor true, verdadeiro. Tá? Então, isso também funciona. Valores de variáveis aplicadas a um contexto booleano também tem valores intrínsecos. Aqui também, ó, os números inteiros. Tá? Qualquer número inteiro positivo maior do que 0, tá? Ou diferente de 0, na verdade, que não é só maior do que 0, maior ou menor do que 0, diferente de 0. Então, qualquer número inteiro, ó, menos 1 ou 1, ele tem valor positivo, ou, desculpa, valor verdadeiro, valor true. E o 0, ele sempre vai ter o valor false. Então, os números inteiros dentro de um contexto booleano vão ser 0, false, e qualquer outro valor true. Textos, eu vou ter string vazia, false, e qualquer tipo de outro texto a gente vai ter como verdadeiro. Então, eu trouxe aqui os principais que a gente chama de falses nativos, né? Valores
nativos falseáveis, né? Então, veja, no Python, quando eu tenho uma variável que ela não tem nenhum tipo de valor, o valor padrão para essa variável é o que a gente chama de none, que seria exatamente a ausência de valor. Esse valor também tem implicitamente um valor falso, né? Então, se eu verificar aqui, a gente tem uma função no Python chamada bool, tá? Essa função serve para verificar a falseabilidade de uma variável, de um determinado valor de uma variável. Então, se eu colocar dentro dessa minha função aqui, tá? A minha constante none, que seria uma constante para representar a ausência do valor, ele vai me mostrar que isso daqui é falso, tá? A própria constante false, tá? Ela tem valor booleano false, até aqui, beleza, faz bastante sentido. E como a gente viu, ó, 0 inteiro, falso, 0.0 ponto flutuante, falso, a constante false, falso, e o none, que é a ausência de valor, falso. Outra coisa também que nos levam a valores falsos, string vazia, como a gente viu. Então eu posso usar tanto aspa simples como aspa dupla para definir uma string vazia. E isso daqui, no final das contas, vai ser falso. Eu posso ter lista de valores vazias, essa lista que são só os colchetes sem nenhum valor dentro. Isso também me dá falso. Tuplas vazias, que são entre esses parênteses, também vão me dar falso. Dicionários vazios também vão me dar falso. Conjuntos, a gente tem no Python uma estrutura que a gente chama de conjuntos, que a gente representa usualmente com aqueles conjuntos A, B, C, interseção, união. Então a gente também tem esse tipo de estrutura de dado aqui no Python, e esse conjunto vazio também retorna para a gente falso. E essa função range, quando eu não defino que ela vai ter nenhum range, nenhuma lista de valores, então ela retorna para mim falso. Então o que a gente tem que observar principalmente, ó, que é muito característico de questão. Listas vazias são falsos, tuplas vazias são falsos, string vazias são falsos, aspa simples ou aspa dupla. E aí o oposto disso também funciona, tá? Se eu colocar um elemento dentro dessa lista, isso aqui passa a ser true. Se eu colocar um elemento dentro dessa tupla, isso aqui passa a ser true. Se eu colocar qualquer caractere dentro dessa string, isso aqui passa a ser... isso aqui passa a ser true, tá? Assim como os dicionários, se eu colocar um elemento aqui dentro, se eu colocar um elemento dentro do conjunto, e se eu fizer com um range com pelo menos um elemento, isso aqui vai me tornar o valor implícito booleano disso daqui verdadeiro, tá? Então a gente tem que ter muita atenção. Isso aqui é muito importante, fazer uma tabelinha, ver quais são os valores intrínsecos falsos. Isso aqui caiu em algumas questões já que eu resolvi de Python, e a gente precisa ter muita atenção quanto a isso daqui. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão aqui de Python. Em relação aos conceitos de Python, julgue o item a seguir, né? Então assuma o código Python a seguir. Então ele tem aqui uma variável A, que recebe o valor 3. Ele tem uma variável B que recebe espaço em branco, BNB, tudo maiúsculo, espaço em branco. E ele aqui está imprimindo a multiplicação de A vezes B. Então, vamos lá, vamos voltar para aquele conceito que a gente viu, tá? A, nesse contexto aqui, é um valor inteiro, não é isso? Valor 3. E B é um valor string, certo? Porque está um conjunto de caracteres dentro de aspas, tá? E ele diz aqui o seguinte, ó, a execução desse código precedente gerará o seguinte erro, ó. Ele diz que é uma operação entre tipos não suportáveis. Tipo inteiro com tipo str. Exatamente o que a gente viu agora. A gente não pode, tá, somar inteiro mais string, tá? Isso aqui dá um erro de operação não suportada. Logo, questão verdadeira, tá? Vamos aqui mais alguns conceitos aqui que envolvem variáveis e operadores aritméticos aqui em Python, tá? Isso aqui a gente precisa conhecer, mas aqui é mais fácil, tá? Então, o operador tradicional de mais é o operador de adição dentro do Python. Então, a gente tem aqui a estrutura 5 mais 3, que faz uma soma. Subtração também é o mesmo operador, tá? 10 menos 4 faz a subtração. A gente usa o asterisco para multiplicação. A gente usa a barra para divisão. Até aqui não tem nada muito diferente. A partir daqui a gente vai começar a ter uma diferençazinha do que a gente está acostumado a ver aqui em matemática. Então, a divisão com barra, ela gera uma divisão inteira. Então, imagine que o valor de 10 dividido por 3 é essa dízima periódica aqui de 3.333. Já uma divisão com duas barras eliminaria,
tá? A dízima periódica, e retornaria apenas o valor inteiro da divisão. Então, o resto da divisão ele vai ser desconsiderado e a gente vai ter só o retorno da divisão inteira, tá? Então, isso aqui é importante. Pode ser que caia aí numa questão fazendo a divisão com 2 barras e aí você precisa saber que essa divisão retorna apenas a parte inteira dessa divisão. A gente também tem um outro operador. Esse operador aqui, ele é importante de você lembrar porque ele é bem peculiar de linguagem de programação, que é o operador que a gente chama de módulo ou resto. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, 10 dividido por 3, tá? Então, se eu pegar aqui 10 dividido por 3, eu vou ter 3, que vezes 3 dá 9, subtraindo aqui dá 1, e aqui eu vou seguir isso aqui com uma dízima, tá? Então, o que acontece aqui? Toda vez que eu vou dividir 10 por 3, vai dar 3 e vai sobrar 1. No final das contas, o meu resto aqui vai ser 1, tá? O meu resto vai ser 1. Então, o que é que esse operador de percentual aqui faz? Ele vai pegar esses dois valores, vai dividir o primeiro valor pelo segundo e ele vai retornar o resto dessa divisão, tá? Então, se eu tiver uma divisão aqui, ó, 4 dividido por 2, eu vou dizer que 4 dividido por 2 dá 2, e aqui vai ter resto 0. Então, o módulo de 4 por 2 é igual a 0, tá? Então, esse operador, ele me retorna o resto de uma divisão, tá? Esse é um operador bem peculiar de linguagem de programação e é aquele operador que tem uma grande chance de cair. Por quê? Porque ele é muito diferente, né? Então, esse operador de divisão exata, esse operador de módulo e até esse aqui que é o operador de potenciação, né? Então, se eu tenho um valor aqui 2 asterisco asterisco 3, significa 2 elevado a 3, que isso aqui dá 8, tá? Então, é assim que eu faço. Então, eu considero aqui, ó, primeiro elemento a base, o segundo elemento o expoente, tá? Eu posso fazer isso 2 vezes 2 vezes 2, também funciona, tá? Mas o sinal mesmo, o operador, é esse de 2 asteriscos que a gente tem para representar a exponenciação. E aí, nesse momento, você pode se perguntar pela radiciação, mas a radiciação, ela tem uma função específica aqui no Python, tá? Ela tem uma funçãozinha específica e ela não tem um operador direto para executar, tá? Então, a gente não vai tratar aqui da radiciação. Outros operadores que a gente tem aqui, usando aqui linguagem Python, tá? São os operadores de comparação. Então, são operadores que a gente utiliza para comparar dois valores, duas variáveis ou duas informações quaisquer. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma variável aqui, A, eu posso atribuir o valor a essa variável usando aqui esse comando de atribuição que é o igual. Se eu quiser comparar dois valores, se eu quiser comparar 5... Se eu quiser saber se 5 é igual a 7, eu utilizo dois sinais de igual. Então, o sinal que eu utilizo para realizar comparações de igualdade, tá? São os dois iguais. Se eu quiser verificar se 5 é diferente de 7, então eu uso o exclamação igual, que é o operador de desigualdade ou de diferença, tá? Outros operadores que aqui já são mais comuns, maior que, menor que, tradicional, maior ou igual e menor ou igual, tá? Isso aqui funciona exatamente como funciona na matemática. E aí o que é que acontece? Disso daqui vai ter um outro desdobramento, que é o seguinte. Toda vez que eu tenho um operador de comparação, eu estou fazendo a comparação entre duas coisas, isso precisa me retornar um resultado, né? Afinal das contas, para que eu fiz essa comparação? Então, ó, se eu estou comparando aqui, ó, verificando se 5 é diferente de 3, ele vai me retornar um valor booleano. Então, todas essas operações com operadores de comparação matemática, eles vão retornar para mim um booleano, afirmando se aquela comparação é verdadeira ou é falsa. Então, ó, 5 é igual a 5, tá? Por mais que seja um ponto flutuante e um inteiro, sim, 5 é igual a 5. 5 é diferente de 3, sim, 5 é diferente de 3. 10 é maior do que 7, true. 10 é menor do que 7, é falso. 10 é maior do que 7. 7 é maior ou igual a 7, então veja aqui como eu inseri o igual, ele dá verdadeiro, porque 7 é igual a 7. E 5 é menor ou igual a 3, isso daqui é falso. Então,
toda comparação que eu faço, ela me retorna um valor booleano a respeito do resultado daquela comparação. Então, eu coloquei uma comparação lá entre dois valores e ele vai me dizer, ó, sim, isso aqui é igual, diferente, maior, menor, etc, tá? Então, tem que ter muita atenção com isso, porque no final das contas, essa operação aqui, ela não faz uma operação matemática, tá? Ela só faz uma avaliação dessa proposição, que é como se a gente tivesse uma proposição da lógica formal, ela faz uma avaliação e dá um sim ou não, dá um ok ou não para essa avaliação que a gente fez, e esse tipo de avaliação a gente acaba utilizando ele em alguns outros contextos aqui mais para frente. Então vamos seguir aqui. A gente também tem um outro tipo aqui de operador, que são os operadores lógicos. Então, a gente usou os operadores de comparação, que são esses, ó, iguais, diferente, maior que, menor que, maior igual, menor igual. E a gente também tem os operadores lógicos, que são aqueles operadores que vêm da lógica formal, que é o AND, o OR, que seria o I e o OR, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma operação sendo realizada aqui, ó, 5 é maior do que 3 e 2 é menor do que 4, tá? Então, isso aqui é uma operação que a gente chama na lógica proposicional de uma proposição composta, tá? Eu tenho duas proposições simples. Primeiro, eu estou avaliando se 5 é maior do que 3. Depois, eu estou avaliando se 4 é menor do que 2. E eu estou conectando isso através do conectivo E, tá? E esse conectivo E precisa respeitar aquelas regras de tabela verdade. Então, quando eu estou fazendo, comparando, tá? Comparando proposições, e eu interligo essas proposições com o conectivo E, eu preciso olhar lá na tabelinha verdade e saber que o resultado dessa proposição composta só vai ser verdadeira se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for verdadeira, então aqui vai ser true. Então, se eu sei que 5 de fato é maior do que 3, isso é verdade, e 2 é menor do que 4 de fato, isso é verdade, logo eu tenho que o retorno disso aqui é true, tá? E aqui a gente já sai um pouco da parte de Python, de programação, porque isso aqui respeita, de fato, o que a gente tem na teoria da lógica, tá? Então, a gente aplica o AND e o OR para o I e o OR, tá? E a gente aplica, de fato, a tabela verdade conforme ela acontece lá na lógica proposicional. A gente também tem aqui a negação de um valor, tá? Que na lógica é um símbolozinho assim, que seria o not, que ele nada mais faz do que inverter um valor lógico, tá? Então imagine que eu tenho aqui, ó, esse símbolo aqui na lógica, no Python é not, tá? E ele só faz inverter um valor lógico, tá? Então imagine que eu tenho aqui, ó, 5 é maior do que 3. Qual é o resultado lógico disso aqui? Verdadeiro, porque 5 é maior do que 3. Só que se eu colocar um not aqui antes, not, 5 maior do que 3, 5 maior do que 3 vai me retornar true, que é verdadeiro. O not vai inverter esse valor e o resultado disso aqui vai ser false. Então isso aqui é importantíssimo da gente perceber, tá? São minúcias e são detalhes aqui que pode ser colocado lá na questão de vocês e vocês passarem batido. Então, primeiro você verifica a expressão, você verifica o resultado daquela comparação, às vezes até o resultado da expressão lógica inteira composta, tá? E aí no final, se tiver o not lá, você pode inverter o valor lógico dessa proposição. Lógico que se o valor tiver individualmente aqui, né, invertendo cada um deles, a gente inverte cada um dentro da sua ordem, e se for um not para a proposição inteira, a gente vai inverter tudo lá no final. O importante é notar aqui, eu tenho os operadores de comparação, eu faço aquela comparação lógica, isso me retorna um resultado lógico. Eu tenho os operadores lógicos AND e OR, que é o I e o OR. Eu faço também essa combinação dessas expressões booleanas compostas, isso me dá um resultado, e eu ainda posso aplicar sobre o resultado, tá, a negação, que é o not aqui dentro da linguagem Python, que me permite inverter o valor lógico de uma proposição simples, composta ou qualquer que seja, tá? Então aqui a gente vai entrar agora nas estruturas condicionais. Então a gente fez toda essa introdução sobre os assuntos que a gente tinha relacionado a operadores lógicos e tudo mais, para a gente conseguir entrar nessa parte de estrutura de decisão, estrutura de controle,
sabendo mais ou menos como é que essas estruturas vão funcionar. Por quê? Porque essa estrutura de decisão, estrutura de controle, ela está completamente interligada a essas estruturas de comparação e de decisão, tá? Então vamos voltar aqui para a tela para a gente ver como é que a gente funciona aqui a partir das estruturas de controle. Então, a primeira estrutura de controle que a gente vai ver aqui é o if, tá? O if. Essa estrutura de if, ela me permite, a partir de um determinado critério, tá, executar um trecho de código ou outro trecho de código, tá? Então, isso aqui é uma estrutura de controle de decisão. Então, vamos lá. O código aqui me mostra o seguinte, tem uma variável número, que recebe aqui, ó, comando de atribuição, recebe o valor inteiro 10, e a partir de agora, toda vez que a variável número for referenciada, o que eu preciso observar é que ela vai estar representando para mim o valor 10, tá? Então, eu faço aqui a primeira verificação. Então, essa é a estrutura tradicional de um if, tá? Então, eu tenho if, eu tenho uma condição, eu tenho uma condição a ser avaliada. No final, eu tenho 2 pontos, o que delimita o início da minha condição. E, em seguida, eu desço para executar aqui, a partir da avaliação da minha condição, se eu vou executar ou não esse código que está logo abaixo. Coisa que é importantíssimo observar, que é o seguinte. Esse espaço em branco que tem da distância, tá, entre o if e aqui, e as primeiras linhas de dentro, né, da estrutura, esse espaço que existe é o que a gente chama de indentação, e ele é o que define o conjunto de hierarquias que está estabelecido dentro dessa relação. Então veja, tudo que estiver na mesma linha do if, significa que está fora da estrutura do if. A partir do momento que eu tenho um recuo para dentro, logo abaixo da estrutura, seja ela o if ou qualquer outra estrutura do Python, o que a gente chama aqui de indentação, tá? Eu automaticamente passo a encarar o que está aqui dentro como hierarquicamente pertencente a essa minha estrutura superior. Então, é como se eu dissesse assim, ó, o que vem aqui embaixo, esse print aqui, está dentro da minha estrutura if, tá? Então, eu vou criando uma árvore, tá, de hierarquia. E eu preciso dessa árvore de hierarquia para avisar o Python que quando ele for entrar dentro de uma estrutura, o que é que existe lá dentro para executar e o que é que não faz parte dessa estrutura para eu não executar como condição desse if, tá? Então vamos lá. Isso aqui é importantíssimo perceber, tá? O Python não funciona sem essa indentação. Então, observe que cada recuo que eu vou tendo à direita significa um processo de entrada dentro de uma outra estrutura, um processo de hierarquização que vai existindo e de alinhamento dessas hierarquias dentro da linguagem de programação. Então, se eu faço a avaliação if número, tá? E qual é o valor aqui que está atribuído à variável número? 10. Se o número é maior do que 10, então eu faço alguma coisa. E aí eu preciso, a primeira coisa é o seguinte, eu vou avaliar a minha condição aqui, ó. Minha condição. Número de fato é maior do que 10, número representa nesse contexto aqui o valor 10. Então, o número é maior do que 0, né? Número de fato é maior do que 0, sim, número vale 10. E 10 é maior do que 0. Logo, essa avaliação aqui vai me retornar true. Se ela me retorna true, o que é que eu digo para o estrutura do Python? Ó, então, pode executar o código que está hierarquicamente inferior a essa estrutura, que seria esse print, que é um comando para imprimir na tela alguma mensagem, tá? E aí ele imprime aqui positivo. Tá? Então é assim que funciona. Eu tenho if, eu avalio uma determinada condição. Se essa condição for true, eu executo o código que está indentado à direita imediatamente a esse if. Se não, se essa minha condição retornasse falso, eu pularia imediatamente para a próxima linha, mantendo a hierarquia no mesmo nível do if, que no caso aqui é o elif, que é uma junção de um else com if. O que é que acontece?
O bloco de execução do if, ele pode ser construído de várias formas e combinando várias condições, várias estruturas possíveis. Então eu posso usar o if sozinho e avaliar só uma condição e executar esse bloco que está aqui dentro do if, né? O bloco que está recuado à direita. Então isso daqui é uma estrutura válida, tá? Eu só avalio uma única condição, digo, ó, se essa condição for satisfeita, executa esse bloco 1 que está aqui embaixo. E eu posso ter a avaliação de uma condição, tá? E juntar isso com um outro bloco que a gente chama de else, que seria o seguinte: se essa minha condição aqui for respeitada, eu executo esse bloco de código que está no recuo. Se não, para qualquer outro caso, então o else significa isso, tá? Para qualquer outra coisa que acontecer, se essa minha condição não se figurar aqui verdadeira, para qualquer outra coisa, eu executo esse outro bloco de código que está hierarquicamente inferior ao else. Então o else significa esse valor para qualquer outra coisa que ocorrer, tá? Então eu também tenho essa estrutura aqui. Então eu posso usar o if sozinho, o if combinado com o else, ou o if com essa estrutura que eu tenho aqui que chama elif, que é uma mistura de else e de if. E como é que isso aqui funciona? Eu verifico a primeira condição. Minha primeira condição, a condição 1, ela não foi satisfeita, isso aqui me retornou false, logo eu não vou executar esse bloco que está hierarquicamente inferior aqui ao if. Então eu iria para o else. Só que no else eu não queria executar para qualquer outra condição. Eu não quero a primeira, mas eu quero tentar avaliar uma segunda condição. Então o elif significa um else seguido de um if. Por quê? Porque eu disse, para qualquer outra coisa, mas respeitando uma nova condição, eu verifico aqui a condição 2, e se essa minha condição retornar false ou true, eu vejo se eu executo o código que está aqui embaixo. Então, eu testo uma primeira condição. Se essa condição não for recebida, não for verdadeira, eu vou checar no elif uma próxima condição para tentar executar um bloco 2 de código. E isso pode acontecer sucessivas e sucessivas vezes. Eu não tenho números, tá? Eu não tenho um delimitador que possa me dizer, pode usar tantos blocos elif. Não tem isso, tá? If eu só posso usar um bloco, tá? O elif eu posso usar 0 ou mais blocos, eu posso nem usar o elif. O else eu só posso usar uma vez e sempre no final, tá? Porque o else significa qualquer outra coisa, tá? Para qualquer outra coisa, executa esse bloco de código e é assim que funciona. Então, eu posso ter o if sozinho. Eu posso ter o if com o elif, e seja quantos elifs eu quiser, 0 ou mais de 0. Eu posso ter o if, o elif e o else junto, desde que o else seja sempre o último e ocorra apenas uma vez aqui dentro dessa estrutura principal, tá? Dentro dessa estrutura principal. O if vai ocorrer somente uma vez e o else ocorrer somente uma vez. E o elif pode ocorrer quantas vezes precisar. E todo elif ele vai precisar de uma condição para reavaliar. Uma condição diferente do que já foi avaliado para reavaliar. O que acontece quando a gente tem esse bloco aqui alinhado, tá? Eu avalio essa condição foi falsa. Eu avaliei essa condição foi verdadeira. Esse bloco, como ele está completamente interconectado, if, elif e else, na primeira condição que for satisfeita, eu vou executar o código que tem ali dentro e eu vou encerrar todas as demais. Por quê? Porque eu já encontrei o que eu esperava. Tá? Então, essa é a lógica aqui da estrutura. Se eu tivesse só blocos if, testo alguma coisa, if, testo alguma outra coisa, if, testo condição 3, e eles não tivessem encadeados com o elif, eu ia testar a condição 1, ia testar a condição 2, ia testar a condição 3, independente de eu ter encontrado na condição 1 ou condição 2 um valor verdadeiro. Quando esses valores estão encadeados, tá? Eles participam dentro de um bloco só, e à medida que eu acho o primeiro valor verdadeiro, eu automaticamente não preciso avaliar os demais, porque eu suponho já ter encontrado a minha condição necessária. Eu tenho uma outra condição aqui para esse if, que seriam os ifs encadeados. If dentro de outro if,
tá? Então eu tenho if condição 1. Se essa minha condição 1 for verdadeira, eu entro para executar o bloco de código hierarquicamente inferior a esse. E esse bloco de código pode ser um novo if que atua sobre uma condição 2, que se for avaliada como verdadeira, eu tenho que executar o bloco de código hierarquicamente, né, identado à direita e diretamente a ele, né? Então veja que esse bloco de identação ele vai andando cada vez mais à direita para mostrar essa estrutura de hierarquização que existe, tá? E aí a quantidade de combinações que a gente pode fazer aqui é infinita, tá? Então a ideia é a gente entender como o bloco if, else e elif eles funcionam, tá? E a gente estruturar o pensamento aí dentro, tá? Dependendo da questão de algoritmo, pode ser mais complexo, dependendo, pode ser mais fácil. Mas a gente tem algumas características logo muito objetivas aqui para fazer a questão de concurso, que é o seguinte. Primeiro, não existe o bloco else sozinho, tá? O bloco else, ele sempre precisa de um if ou de um elif para poder fazer um par ali, porque como ele significa qualquer outra coisa, eu tenho que partir de um princípio que já teve alguma condição não atendida para que eu possa partir para o else. Outra coisa, a estrutura do if, ela precisa de uma condição, mas precisa desses dois pontos aqui para dizer quando começa a minha estrutura. Então, se eu não tenho esses dois pontos, tá? Minha estrutura está incorreta. Isso já foi alvo de questão de concurso. Eu coloco o if lá e não coloco os dois pontos. Logo, essa estrutura ela não vai funcionar. Por quê? Porque os dois pontos fazem parte da estrutura. São os dois pontos que demarcam o início daquela estrutura, tá? E aí, quando eu tenho os dois pontos, eu vou executar a condição satisfeita, eu vou executar o bloco que está identado aqui à direita, imediatamente inferior ao bloco if, tá? Outra coisa, eu tenho um bloco if, verifiquei que eu tenho uma condição, ok, verifiquei aqui que eu tenho os dois pontos, ok, mas o bloco não tem indentação. Então, o que acontece? Se esse bloco não tem indentação, logo, ele não vai ser executado sob essa condição, porque a condição está esperando executar o bloco que está identado imediatamente à direita, logo em seguida depois do if, certo? Então isso é uma coisa para observar. Então esse bloco if, ele tem tudo certinho, uma condição, mas esse bloco de código aqui, que está para ser executado, ele não está dentro do if, porque ele não respeita a hierarquia da identação. Logo, ele não faz parte desse bloco condicional aqui, tá? É como se eu dissesse assim, ele não está dentro desse if, tá? É uma outra estrutura de mesmo nível de hierarquia do if, tá? Então, se a condição for respeitada, eu vou entrar dentro desse if e nesse caso aqui específico, tá? Nesse aqui, não tem nada aqui para executar, ele basicamente não faria nada se a condição 1 fosse tornada como verdadeira, tá? Outra coisa, eu tenho a minha estrutura if, eu tenho uma condição e ao invés de dois pontos eu tenho chaves. Isso aqui é outra coisa também que já caiu, questão de concurso, por incrível que pareça. Muito simples de você identificar, tá? Mas o que acontece? Para quem não é programador, isso aqui pode ser desconhecido, mas o que acontece? Para quem programa, sabe que a grande maioria das linguagens de programação, elas definem esses blocos e essas hierarquias de código, que é o que a gente chama de escopo, né? Através do uso de chaves, tá? Então, ao invés de usar dois pontos, eu uso chaves para marcar onde é que é o início daquela estrutura, tá? Mas o Python não usa essa sintaxe aqui, e logo isso aqui está errado para o Python, isso aqui não existe e não funciona, tá? Então, muita atenção aqui, muita coisa, muito detalhe, pode ser muito confuso, mas eu estou tentando trazer para vocês aqui de forma mais objetiva possível, porque tem realmente muita informação para trazer aqui, tá? Mas onde é que podem estar essas pegadinhas? Então, para mim, onde é que essas pegadinhas podem estar? Esses dois pontos é um clássico. Usar uma estrutura a partir do else, que também não existe. Os dois pontos eu já falei. Não inserir a indentação aqui, a estrutura, né, a hierarquia do código, tá? Usar uma sintaxe estranha à linguagem de programação. Então, tudo isso pode ser alvo de cobrança aí dentro de uma prova, tá?
Então vamos lá, vamos partir aqui para uma questão para a gente tentar exemplificar aqui como isso aqui pode cair num concurso, tá? Então ele tem um trecho de código aqui em cima e tem um enunciado que diz, ó, no trecho if booleano and número maior do que 10, se o valor da variável booleano for false, tá? Então observe aqui, se for false, a condição não será avaliada completamente e o número não será comparado com 10. Então vamos primeiro achar isso aqui no código, ó. É esse trecho aqui que ele está falando, ó. If, booleano é uma variável, and é o conector, né? É aquele comparador lógico, e a gente tem uma outra expressão aqui que seria número maior do que 10, tá? Então aqui em cima eu tenho aqui, ó, o valor da minha variável número é 42. 42 maior do que 10, tá? And, que significa e booleano, que eu tenho que ver se booleano é verdadeiro ou falso. No caso aqui, booleano é true, mas ele quer saber se booleano for falso. Então veja, como é que funciona a tabela verdade? Então eu tenho aqui a proposição P, uma proposição Q, e tenho uma proposição P e Q. Como é que eu faço essa avaliação? Se a minha proposição P for verdadeira e a Q for verdadeira, P e Q vai ser verdadeira. Certo? Se qualquer uma dessas duas aqui for falsa, tá? Ou essa for falsa, isso aqui vai ser falso. Então, resumindo, a proposição composta ligada pela conjunção i, ela só é verdadeira, tá? Essa composta aqui, quando todas as outras são verdadeiras. Logo, se eu assumir que booleano é falso, tá? Eu já sei que o resultado disso daqui vai ser falso. Por quê? Porque falso com qualquer outra coisa conectada pelo i é falso, tá? Então, a título de performance, quando eu tenho essa estrutura AND, o i, né? E eu acho um primeiro valor falso, eu não preciso avaliar isso daqui, porque independente disso ser verdadeiro ou falso, a estrutura composta vai ser falso. E é exatamente o que ele diz aqui, ó. A condição não será avaliada completamente e o número não será comparado com 10. Por quê? Porque o primeiro valor é falso e eu estou conectando ele através de um AND, de um i, e logo não precisa, né? Falso e qualquer coisa é falso. Então, a gente tem aqui a alternativa correta. E basicamente isso aqui mistura um pouquinho de programação, mas também força você a entender um pouquinho de tabela verdade, certo? Vamos lá, última questão daqui dessa primeira aula e vamos ver aqui na prática o que a gente acabou de conversar. Então, ó, considere o programa seguindo a linguagem Python e ele monta aqui a expressão if, botou aqui uma comparação, se verificou aqui, ó, 5 é maior do que 2, e aí a gente vai tentar avaliar, ó, 5 é maior do que 2, de verdade, sim, true, tá? Abriu aspas, colocou um print true e fechou aspas. Vamos lá. Alguns problemas para a gente já identificar aqui. Primeiro problema, Python não existem chaves, tá? E normalmente quando uma linguagem de programação ela exige chaves, muitas vezes ela já coloca chaves aqui. Mas o Python não tem chaves. O correto seria 2 pontos, tá? 2 pontos. E o i e o print, tá? Ele deveria ficar aqui indentado a um tab, a gente chama sempre de um tab, né? À direita da estrutura if. Logo, por conta desse erro, da ausência disso daqui, esse código ele nem executa. Então a gente vai ver aqui, ó. A sintaxe do programa está correta. E quando executado, ele apresenta o valor true, não errado, porque a sintaxe dessa estrutura aqui, ela está incorreta. Ela usa chaves ao invés de os 2 pontos, então isso aqui nem funciona no Python, certo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Então, peço a vocês novamente que curta, compartilhem, siga aqui o canal e veja aqui os próximos vídeos. Esse é só o primeiro dessa série que vai ter desse mini curso de Python para concurso, tá? Outra coisa também é que a gente lançou um material aqui em PDF com a resolução das 100 últimas questões da Polícia Federal. O material está disponível lá para compra, quem quiser aceitar, eu vou deixar o link aí na descrição. Então esse material segue com 100 questões resolvidas, detalhadamente resolvidas, das últimas provas da Polícia Federal, e eu também adicionei mais 2 simulados com 80 questões, cada um com questões inéditas sobre os temas do seu edital, tá?
Então, o primeiro simulado, ele tem 80 questões sobre o tema geral do seu edital, da prova, só da prova de TI, né? Com as questões também inéditas e comentadas. E eu adicionei também um segundo simulado, que contém 80 questões aí também de TI, que já contemplam algumas novidades aí do seu edital, como a parte de Machine Learning, como a parte de Data Mine, e etc. Então, se você quer um material para fazer uma revisão aí de reta final, tá? Bem comentado, bem explicado, bem detalhado, com foco na Polícia Federal, então acessa aí o link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e você vai ter acesso a esse material aí, tá certo? Então, fique com Deus e até a próxima aula. A gente volta mais aqui depois com Python para concursos. Até mais.